Pulgas e carrapatos estão entre os maiores vilões da saúde do seu animal, mas há alternativas para se defender deles. O vídeo de hoje é para ajudá-los a se livrar desse mal. Bem-vindos à Confraria Animal. Como em todos os outros vídeos, vamos iniciar esse contando um pouco da história referente aos parasitas externos, já que o assunto hoje são pulgas e carrapatos. Existem até, uma curiosidade, relatos de fósseis de dinossauro encontrados junto a fósseis de pulgas, nos levando a crer que esses animais eram atacados também por esses tipos de ectoparasitas. A medicina veterinária é uma ciência que surgiu da necessidade da maior produção de proteína animal. No caso de parasitas, os prejuízos que você tem nas atividades pecuárias são enormes, na faixa de bilhões, não milhões, bilhões de dólares anuais. Quem trabalha com grandes animais, em bovinocultura, meu caso, por exemplo, trabalho com grandes e pequenos animais, já tivemos oportunidade de realização de carrapatograma. Você coleta uma quantidade grande de carrapatos e ali você testa os princípios ativos e quais deles seriam de eficácia no combate desses carrapatos. O que se notou via de regra é que a gente vem ano a ano perdendo a guerra contra os carrapatos. Os princípios ativos estão perdendo a eficácia, ou seja, estão se tornando cada vez, popularmente dizendo, mais fracos no combate ao carrapato. E isso é um perigo à economia e também à saúde pública, porque muitas das doenças que eles trazem, elas afetam o ser humano e afetam os pequenos animais, que é o que a gente vai abordar mais no vídeo agora. No caso das pulgas, além do desconforto que a pulga pode causar ao animal, em cargas muito severas, ela pode inclusive gerar anemias de moderadas até graves, sem falar nas doenças que elas podem trazer. Dipilídeo canino, que a gente já abordou num vídeo atrás, falando sobre vermifugação. Quem quiser assistir, com certeza está aí no canal. Essa verminose, ela é contraída pelo cão e também pelo gato com a ingestão das pulgas infectadas por esse tipo de verminose. Alguns animais também eles são sensíveis à picada de pulgas, ocasionando um problema que a gente conhece com a sigla de DAP, D-A-P-P. Ela causa feridas severas, muitas vezes, dependendo da reação de cada animal. Então, com essas feridas, com crostas, irritação da pele, vermelhidão, inflamações, muitas vezes de caráter bastante expressivo, né? Também é um dos problemas que a pulga pode trazer ao seu animal de estimação. Tão importante, ou mais até que as pulgas, pelas enfermidades que podem trazer, são os carrapatos. Vamos destacar aqui duas, que são as de maior prevalência, as que têm maior clínica. A primeira delas, que constitui o principal agente da chamada tristeza parasitária dos cães, é a babesiose, causada pela babésia. A babésia é um protozoário e esse protozoário ele infecta os glóbulos vermelhos. A outra doença importante transmitida pelo carrapato é a erliquiose. A erlíquia, por sua vez, é um agente que, diferente da babésia, ela infecta os glóbulos brancos do animal, que são as células de defesa. A série branca comprometida, a destruição das defesas, é onde se instalam as doenças secundárias, doenças oportunistas à primeira, tornando a erliquiose uma doença muito perigosa para o seu animal. Além do risco, então, ao seu amigo, na sua casa, ao seu animal, você tem o risco também à sua família, uma vez que muitas das doenças transmitidas por pulgas e carrapatos são também zoonoses. São doenças que podem também acometer os seres humanos. Na Idade Média, a Europa foi acometida pela peste bubônica ou peste negra, uma doença que dizimou 60% da população europeia. Pouca gente sabe, ou que menos pessoas sabem a respeito disso, é que ela é transmitida pela pulga. A peste hoje ela não é uma realidade, mas apesar disso, em 2017, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, foram encontradas pulgas que ao teste deram positivo para a presença da peste. Lógico que hoje você tem tratamentos, talvez não seria uma epidemia como acometeu naquela época, mas ainda é importante e como todas as outras é preciso tomar cuidado. Mas no caso das zoonoses, o carrapato é mais importante. Nós aqui vamos focar no Brasil, e principalmente a gente que está aqui no interior de São Paulo, nós temos uma doença importante que é a febre maculosa. A febre maculosa, muitas vezes, ela é associada ao carrapato que tem origem das capivaras. É muito comum você ver reportagens falando sobre a febre maculosa, pedindo para que as pessoas evitem os locais onde estão as capivaras, e faz todo sentido.
O que muita gente não sabe é que esse carrapato pode estar nos cães contaminado e aí dos cães ele passar para o ser humano, ou seja, infectar o ser humano com essa doença. Então olha o tamanho do perigo quando a gente fala então numa doença de alta letalidade, com muitos casos aqui no Brasil. Para dar um exemplo, nós estamos no ano de 2018 e aqui em Jaguariúna, que é na nossa região, que é a região de Campinas aqui, nós tivemos em junho de 2018 o último caso confirmado de óbito, um paciente de 19 anos de idade em decorrência da febre maculosa. Dando sequência, a gente já falou um pouquinho de cada doença, a pretensão do vídeo não é essa. Vamos passar efetivamente para o que seria, então, como eu posso ser ajudado, com que tipo de controle a gente tem sobre pulgas e carrapatos. Hoje, o que tem de mais eficiente são os remédios, popularmente conhecidos, a turma fala os comprimidos, né? Mas que são aqueles agentes, o afoxolaner, o fluralaner e o sarolaner. São medicamentos extremamente eficientes no combate das pulgas e carrapatos. Cada medicamento desse ele vai ter um período de ação, compreendido aí, dependendo de cada um, de 30 a 90 dias de cobertura. E assim, esse período de cobertura ele é importante. Por quê? O que a gente ouve aqui na clínica, quando a gente prescreve esse medicamento, eu fiz no meu animal e durou muito mais. Aquele que diz que dura 30 dias durou 60, 90, o de 90 durou 6 meses. Na verdade, esse medicamento ele está no organismo do animal por esse período descrito em bula. Tá? O que acontece é que o animal que faz uso desse tratamento, ele acaba servindo como uma sentinela e limpando o ambiente dele. Ou seja, as pulgas e carrapatos vão subindo no animal e morrendo. Então, dentro de alguns dias, você tem o seu ambiente muito limpo, dando a impressão de que o animal continua com a cobertura. Na verdade, ele não tem o acesso ao carrapato ou à pulga. O manejo correto, indicado pelas empresas, é que se faça um manejo de acordo com a cobertura. Ou seja, aquele que 30 dias, de 30 em 30 dias, aquele de 90, de 90 em 90 e assim por diante. O cliente pergunta para a gente o seguinte: mas o animal, esse comprimido, para o carrapato morrer ou a pulga, ela deve picar o animal para sofrer a ação do medicamento. E isso é verdade. Então o animal teria chance de adquirir a doença mesmo estando com o comprimido? E a resposta é sim, infelizmente. O que acontece é que você tem janelas, então, né, ou períodos de exposição ao carrapato e à pulga muito menores quando do uso desse tipo de medicamento. Você não tem uma garantia total, mas você tem uma segurança maior do que o seu animal não vai ser infectado por uma doença como a erliquiose ou a babesiose, por exemplo. Agora, dizer que o risco é zero é impossível. O que se pode dizer também é que hoje nenhum medicamento promove a segurança 100% de proteção a essas doenças pelo mecanismo de ação. Dentro desses medicamentos, sim, você tem um combate dos carrapatos próximo ou muito próximo do 100% de eficácia. Desses medicamentos, importante dizer que são exclusivos para cães, não podendo ser usados em gatos. Você tem um princípio que é o Spinosad, que é um outro medicamento. Esse especificamente para pulgas. A empresa que detém esse medicamento, há um tempo atrás, tinha uma estratégia pulgas e carrapatos. Eles focaram mais a pulga, porque a eficiência no carrapato ela não era tão considerável. Então, hoje ele é exclusivo para pulgas. E esse sim você pode usar em cães e gatos, sendo uma alternativa bacana para quem tem os dois tipos de animal. Mas lembrando que a eficiência para o carrapato dele é reduzida. Ainda dentro de princípios, vocês têm a selamectina. Essa é uma apresentação puron, que é aquela da bisnaga que você pinga nas costas do animal. Nesse caso, muitas das vezes, ele é um medicamento muito bom para os casos de ácaros, nas sarnas, por exemplo. Mas ele vai ter ação em pulgas, vermes intestinais e muito pouca ação no caso dos carrapatos. Olha, outro princípio muito famoso dentro do combate às pulgas e carrapatos é o fipronil. O fipronil, até um tempo atrás, ele era um medicamento de eleição no combate dos carrapatos, principalmente. Com o tempo, com o uso, talvez pela seleção dos carrapatos, aí, com o uso de forma incorreta, o manejo de forma de aplicações incorretas, ele foi perdendo a eficácia.
Então hoje já não faz o combate à pulga e o carrapato, ou principalmente ao carrapato, como fazem os primeiros princípios que a gente conversou aqui. No entanto, ele ainda é importante, por exemplo, nas associações. Então aquele animal que tem a DAP, que a gente conversou há tempo atrás, que é aquela dermatite, a picada, você associando ele aos comprimidos, é um protocolo interessante. Porque como ele age por contato, porque você não tem a picada, que é uma estratégia bastante interessante, mais dispendiosa, mas faz uma cobertura ainda maior do animal. Ainda existem, como princípios ativos, os piretroides, inseticidas, os mais antigos, aqueles que geralmente são feitos por pulverização, e nesse caso é importante algumas considerações. Primeiro, eles podem promover intoxicação, então muito cuidado com o manejo desse tipo de produto, tanto intoxicação para você que está aplicando, quanto para o seu animal. Então as dosagens são de extrema importância. Então muitas vezes as pessoas vendem e pela eficácia dele já não ser tão grande como foi anteriormente ou antigamente, indicam que faça maior dosagem. Muito cuidado com isso. É comum a gente atender aqui na clínica, na rotina, animais intoxicados por esse tipo de inseticida. Na nossa rotina, nós gostamos de indicar ele para o ambiente. Então assim, quando você tem uma infestação muito grande, você vai abrir uma janela muito grande de contato, animal carrapato, então você promove a pulverização do ambiente para que você baixe essa carga, e aí nesse momento da pulverização, ou se possível por até mais um dia ou mais, retirar os animais do ambiente, não deixá-los tendo contato com esse tipo de produto, porque eles são extremamente perigosos. E para você que está aplicando, luva, máscara, enfim, todo o equipamento de proteção é importante nesse manejo aí. Outra forma de controle disponível são as coleiras antipulga e carrapato. Nós não vamos falar de marca aqui, nem nada disso, mas enfim, você vai ver que você tem coleiras muito baratas e algumas de um valor mais expressivo. Não poderia deixar de ser diferente, o mercado é soberano, não fosse isso não seria diferença de preço. Aquelas muito baratas, essas tendem a não funcionar, né? Ou ter uma ação muito reduzida ou por um tempo muito reduzido. Aquelas sim das empresas mais conceituadas, elas agem muito bem por um período de até 6 meses na prevenção. Então é importante, não use a coleira para o combate. Aquele animal que você fez a ação do comprimido, por exemplo, ou do fipronil, seja qual for o método escolhido, e aí para a prevenção você associa ao tratamento a coleira. Então ela vai prevenir pulgas e carrapatos e vai prevenir também ou repelir os mosquitos. Leishmaniose é uma doença de extrema, uma zoonose, ou seja, pega em gente, de extrema importância que pode ser letal, levar o ser humano a óbito. Então a coleira, ela, além das outras funções, ela repele mosquitos e ajuda na prevenção então da leishmaniose. Por último, eu deixei a questão das ivermectinas injetáveis, as avermectinas injetáveis. Na internet você vai encontrar muitos vídeos com tutoriais de aplicação de ivermectina injetável em cães. Você vai encontrar fóruns dizendo desses benefícios. Enfim, você tem uma série de informações ou desinformações que você vai encontrar na internet a esse respeito. Então vou fazer algumas considerações para cada um julgar o que é importante. Primeiro, ela não é recomendada para uso em pequenos animais. Então, por exemplo, já para dar exemplos da internet. Veterinário de grandes é que costuma receitar porque teria mais conhecimento. Então está aqui falando para vocês um veterinário de grandes e de pequenos animais dizendo que isso é balela. E aí você vai ver na internet, não tem risco nenhum. O argumento mais ridículo de todos que é veterinário só gosta de vender remédio caro. Nesse sentido eu já vou fazer uma contra-argumentação aqui. Para começar, não é veterinário que vende o remédio, quem coloca na linha de produção os medicamentos são as empresas. E a estratégia da empresa para vender medicamento caro ou barato não é essa. Na verdade, se a ivermectina injetável, aos moldes que ela é apresentada para grandes, tivesse uma indicação para pequenos, provavelmente esses laboratórios já teriam feito os testes, liberado, feito apresentações para pequenos animais que custariam bem caros porque elas seriam eficientes. Então, tira essas conversas da cabeça, isso é uma bobagem sem fim. Ela sim pode promover intoxicação quando atravessa a barreira hematoencefálica, podendo ocasionar problemas assim que os mais graves seriam a coma e o óbito.
tá? Isso de maneira muito rápida e que você não conseguiria ter uma reversão, não daria nem tempo de você chegar a uma clínica veterinária. Quando não dessa monta, intoxicação, promovendo sinais neurológicos no cão, a perda de reflexos pupilares, taquicardia, cialorreia, o que quer dizer isso? Aquele cão que baba demais, desorientação. Qualquer um que teve um pouco de rotina clínica, com certeza já pegou um caso de intoxicação desse tipo. O que a gente fala sempre é o seguinte: se você conhecesse esse risco de uma medicação dessa, a utilização com o seu filho, você utilizaria? Se a sua resposta é sim, nós não temos muito mais o que conversar. Mas eu acredito que é não, então estenda isso aí para o seu animal, tá ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim então de mais esse vídeo. E como todo final, a gente faz um resumo então do que é importante. Sempre procure o seu médico veterinário de confiança para que ele, de acordo com as características do seu animal e com o desafio dele, o ambiente que ele vive, para que ele escolha o protocolo de proteção correta. Porque o tratamento de qualquer uma das afecções que a gente colocou, transmitidas por pulgas e carrapatos, ele com certeza ele vai ser muito mais custoso financeiramente do que a proteção em si. E além do que, você expor o seu animal a um tratamento, muitas vezes pode ser refratário, ou seja, não responder ao tratamento, vir a óbito. Sempre opte por fazê-la. Se você não sabia, agora você já sabe. Muitas dessas doenças são zoonoses também. Ou seja, proteja o seu amigo e proteja a sua família. Enfim, pessoal, muito obrigado por nos assistir. A gente espera estar ajudando no cuidado com o seu amigo, no cuidado com a sua família também, por que não? É um grande prazer passar essas informações para você, assim como é um grande prazer recebê-los aqui no nosso estabelecimento. Um forte abraço a todos, semana que vem mais um vídeo, se inscreve aí no canal e manda um joinha pra gente. Forte abraço!